demoradas semanas e meses e nunca saberíamos com a dimensão com que sabemos hoje. E aquilo que assistimos é que, efetivamente, enquanto algumas áreas da economia estão a lamentar-se e estão a chorar, efetivamente temos outra que estão a aproveitar para vender lenços. E essa é de facto uma realidade, ou seja, o que é que nós assistimos? O comércio digital tem um crescimento como nunca teve. Nós assistimos a uma necessidade da transformação digital que ocorreu praticamente em 3 meses, aquilo que não aconteceu durante 3 anos. E mesmo no comércio, seja no comércio em termos nacionais, termos internacionais, o que nós assistimos efetivamente foi um crescimento acentuado das encomendas por via digital. As pessoas tinham mais tempo, estavam mais tempo em casa, dedicavam parte desse tempo para navegarem digitalmente e começaram a fazer opções que tradicionalmente eram muito mais reservadas e mais conservadoras e passaram a fazer compras online. E assistimos a compras para refeições, assistimos a compras para vestuário, assistimos a compras para bens como, por exemplo, de ginástica, assistimos a compras em várias áreas que tradicionalmente só as fazíamos presencialmente e essa área de negócio cresceu e também assistimos, por exemplo, que o negócio das empresas digitais não só saiu reforçado e as previsões que tinham inicialmente durante o primeiro quarter foram incrementadas na maior parte das empresas que se dedicavam à tecnologia, assim como também a necessidade de passar para um regime de teletrabalho foi fortemente complementado com aquelas empresas que já estavam praticamente com todos os seus processos digitalizados e rapidamente colocaram parte da sua força de trabalho a ser realizada à distância. Porém, nas economias não tão maduras, é muito difícil que parte dessa população possa viver, por exemplo, com um negócio à distância. E acredito, por exemplo, que parte das economias que nos estão a assistir têm exatamente essa dificuldade, ou seja, muito do seu rendimento vem do trabalho que realizam diariamente e se não o fizerem, não ganham. E a solução digital não lhes dá a resposta que dá, por exemplo, nos negócios muito mais estruturados e de abrangência alargada. Não sei se dei a resposta à pergunta que me estava a colocar, se não, mas esta foi na prática a visão daquilo que nós assistimos em Portugal. Também verificamos um acréscimo, por exemplo, da asepsia, mesmo na área da restauração houve uma preocupação que acabou por trazer benefícios, nomeadamente para o consumidor, ao nível da higiene e tudo aquilo que se pauta por esses critérios de saúde e saúde pública. Por isso, digamos que houve efetivamente um cisne negro, mas digamos que também veio acompanhado do gêmeo cisne branco, depende da Sim. forma como nós também acompanhamos a situação. Okay? Não foi diferente do que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, aqui começou, basicamente, o fechamento começou no dia 18 de março. Na primeira semana de março, houve um fechamento praticamente geral no país. Então, em todos os segmentos, só teve 2 segmentos que tiveram aumento de movimento, que foi o movimento de supermercados e de farmácia. Nesse primeiro momento, teve um aumento. E o restante fechou praticamente todos os segmentos. Os shoppings, nós temos aqui no Brasil 580 shops, tem 2 contas aqui no Brasil de shopping center. Tem uma da Associação Brasileira de Shopping Center, que é o órgão oficial do segmento, tem 580. E tem uma Associação Brasileira de Logística de Shopping Center, que contabiliza os shoppings menores, que tem 780 shoppings. Então, nós temos aqui em shopping center 110 mil lojas em shopping center, e essas 110 mil lojas ficaram fechadas basicamente agora no mês de junho, final de junho, alguns shoppings começaram a abrir, e hoje estão basicamente todos abertos. Só que estão abertos, mas com movimento muito pequeno de tráfego de pessoas, né? As pessoas ainda estão com medo de sair de casa, essa é a verdade, e também com movimento de venda baixo. Então, houve realmente o mesmo impacto no primeiro momento
cresceu muito rapidamente o consumo de produtos básicos. Algumas, na verdade, não, eu tenho certeza que a Covid-19 foi o grande impulsionador das mudanças, né? Porque o melhor impacto da tecnologia quem trouxe foi a Covid-19, porque as empresas que não estavam operando no e-commerce tiveram que entrar no e-commerce de uma maneira rápida, as empresas que não tinham delivery, que tiveram que entrar no delivery também de uma maneira muito rápida. Então, o que aconteceu é que todas aquelas tendências que foram apresentadas lá em Nova York em janeiro e que estavam previstas para os próximos 6 meses e um ano, tiveram que entrar em operação num curto espaço de tempo. Então, o maior impulsionador de tecnologia foi o Covid-19. Então, todas as empresas tiveram que se adaptar rapidamente. E aqui no Brasil teve um movimento que parece que veio para ficar, que é o home office, o trabalho em casa. Eu gostaria de saber como é que está em Portugal. Aqui, todo mundo trabalhando em casa. Ontem eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e o centro da cidade fica a cerca de 30 quilômetros. E ontem fui no centro da cidade e parece uma cidade abandonada. Não tem ninguém no centro da cidade, todas as lojas fechadas, porque os escritórios todos fechados e as pessoas estão trabalhando em casa. Como é que está esse processo aí em Portugal? Também teve essa fuga das pessoas da rua para o trabalho em casa? Sem dúvida, é semelhante. Eu tenho também uma empresa de consultoria e posso dizer que desde março que não tenho ninguém, mas literalmente ninguém, a ir ao escritório. Okay? Por isso, e perguntámos aos nossos colaboradores se eles preferiam continuar a trabalhar em casa ou se preferiam ter um regime misto, se era ir uma parte, pelo menos, ou alguns dias da semana, a trabalhar ao escritório. E a resposta foi esmagadora, todos preferem continuar a trabalhar em casa, porque efetivamente o que é que nós notamos? Nós notamos que as pessoas, ao contrário do que pensávamos, produzem, e até produzem mais, em casa, ok? Mas produzem em horários diferentes, que é um facto também curioso. Isto é, enquanto habitualmente nós assistíamos a que a produção média acontecia praticamente entre as 10 e as 15 horas, embora eles trabalhassem e trabalham das 9 até às 18, mas os picos aconteciam nessa hora. Agora, o que se nota é, curiosamente, não trabalham tantas horas como trabalhavam no passado, mas trabalham com mais produtividade e trabalham depois das 9h30 da noite. Isto porquê? Porque são famílias relativamente jovens, que depois de cuidarem da casa, de cuidarem dos filhos, passam-se a dedicar à empresa e então trabalham praticamente durante a noite dentro, e como temos clientes com fusos horários diferentes, permite que também o façamos. Em alguns clientes, nomeadamente no setor da banca, os nossos clientes também adotaram exatamente a mesma decisão, que é colocaram as equipas todas a trabalhar a partir de casa. Passámos a ter ligações em VPN, ou seja, com comunicação encriptada para garantir exatamente a segurança entre os vários pontos em que estabeleciam esses processos de trabalho, e são dados diferentes. Um facto curioso, nós temos que fazer reforço das nossas equipas e temos que fazer contratação de pessoas durante a fase do Covid. E um facto curioso é que nunca me tinha acontecido, nós temos pessoas a trabalhar que eu nunca as vi fisicamente. Ou seja, tenho pessoas da equipa que contrataram colaboradores que ainda não tive o privilégio, e pago-lhes e estamos a pagar os salários, já vão em 2 salários pelo menos, em que essas pessoas eu não sei quem elas são fisicamente. Conheço-os digitalmente, temos reuniões digitais, mas não os conheço fisicamente. E lança aqui um novo desafio, que é como é que nós passamos a cultura da empresa e aquilo que é o nosso ADN corporativo para pessoas que ainda não nos conhecem fisicamente, que é um novo desafio, e isso está a acontecer. Relativamente à experiência que estava a dar nos pontos de venda e no varejo, que aqui nós chamamos a distribuição. Aquilo que nós notamos, por exemplo, houve um acréscimo significativo das entregas ao domicílio. Nós aqui temos a Glovo, temos a Uber Eats, temos marcas que também são internacionais, e a procura foi significativa, por isso houve algumas das pessoas que se passaram a dedicar à entrega ao domicílio e com um crescimento apreciável, inclusive também de medicamentos, também passam a ser feitos e entregues ao domicílio.
A questão do recenseamento das famílias com Covid lançou novos desafios, porque algumas famílias têm dificuldade em separar a casa em espaços com pessoas que estão em quarentena em Covid com as outras que não têm, e tirando algumas exceções, por exemplo, famílias que estavam todas com Covid, em que os cuidados eram feitos ou pelas equipas que estavam no terreno, ou por familiares que deixavam, por exemplo, a comida no elevador e as pessoas iam buscar o elevador, assistimos a uma mudança comportamental que não tínhamos antecipado, nem havia nenhum forecast para esse tipo de situações. Mas como também disse no início, o ser humano é incrível no processo de adaptação e rapidamente se adaptou, e aquilo que nós notamos é que mesmo os mais jovens, as crianças, andam com máscara e habituaram-se à máscara e não se esquecem da máscara. As reuniões são feitas com uma nova forma de cumprimento, porque nós neste momento já estamos praticamente com um mês e meio em que temos uma situação híbrida, ou seja, temos pessoas que continuam em teletrabalho e temos pessoas que estão a trabalhar nas empresas e a retomar aquilo que é a nova normalidade, e, e criamos novos hábitos. A forma como nos cumprimentamos é diferente, a forma como conversamos e com o distanciamento é diferente, a forma como agendamos as reuniões, fazemos mais reuniões agora, mas praticamente todas elas digitalmente, o que também acaba por ser uma produtividade muito interessante. É interessante nós terminarmos uma reunião e 5 minutos depois entramos noutra que habitualmente tínhamos que fazer 1 hora de distância de carro, por isso. E é normal e as pessoas habituaram-se a isso e de certa forma preferem desta forma, ou seja, preferem que as reuniões, se necessário, sejam realizadas digitalmente e não têm que ser necessariamente físicas. Nas aulas, eu posso dizer que os alunos, e tenho vários alunos que participam mais agora digitalmente do que antigamente presencialmente, como têm mais facilidade e mais aptidão para as ferramentas digitais, acabam por explorar muito mais rapidamente e tirar partido destas ferramentas. Por isso, mesmo a minha equipa e eu como coordeno uma licenciatura, houve um esforço inicial de adaptar todos os conteúdos para os tornar interessantes do ponto de vista digital, e a resposta foi super interessante porque os alunos reagiram muito positivamente ao novo formato digital. Já estão a perguntar se para o ano a licenciatura continua à distância. O nosso Ministério da Educação está a dizer que não, vão ter que ser presenciais. E curiosamente temos os alunos a dizer, mas porquê é que não pode ser pelo menos meio tempo digital e outra parte presencial? Eles valorizam a parte presencial, mas com os amigos deles e quando eles querem, não quando nós queremos que eles tenham. E então mudou a forma de socialização de uma forma que acho que era difícil imaginar, mas está a ser, não é totalmente negativa. Há efetivamente experiências completamente diferentes. A experiência que nós tínhamos de viajar e de estar, por exemplo, com os nossos familiares mudou significativamente, ou seja, custa-nos imenso estar com os nossos progenitores e não os poder beijar ou abraçar, custa imenso, porque há a preocupação de não os contagiar, eles sendo um grupo de risco, o risco é muito maior. E isso cria-nos ali um afastamento complicado de gerir, que é não poder abraçar, por exemplo, os nossos pais durante tanto tempo, que é uma coisa que nós temos que perceber que estamos a zelar exatamente pelo interesse deles, e é difícil, não é? Encontrarmos são novas realidades e têm efetivamente aspectos do cisne negro, mas tem outras que efetivamente nos veio fazer pensar na vida e que há coisas que nós não dávamos valor e deveríamos ter dado valor e agora sentimos falta delas. Eu acho que esse, professor, é o grande desafio que a gente que estuda o comportamento das pessoas, né, e pesquisa, esse é o grande desafio que a gente é entender, né, o ser humano, né, porque a sociedade ela tem um poder de adaptação. Ninguém esperava, em tão pouco tempo, né, a sociedade se adaptar tanto a uma nova realidade. Então, é o trabalho em casa, é o hábito da alimentação, é a tendência da prevalência da saúde. Aqui no Brasil está muito forte isso, da saúde em detrimento da beleza, né? É uma coisa que também a gente está percebendo isso, que as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde do que com a beleza. Também estamos vendo uma outra coisa que a gente tem notado aqui no Brasil, que há uma tendência que as pessoas, eu acho que todos nós chegamos à conclusão
que a gente não precisa ter o número de roupa que se tem, que a gente não precisa usar o carro da forma que a gente usa, que a gente não precisa gastar com restaurante o que a gente gasta com jantar e almoço fora de casa. Ou seja, a gente, num espaço curto de tempo, a gente mudou, fez uma reflexão muito grande do que vai ser a nossa vida no futuro. As famílias começaram a conversar mais, começaram a conviver melhor, não sei se em Portugal também ocorreu isso, mas aqui no Brasil a gente vê que as famílias estão mais unidas, porque ficaram juntas, não tinham jeito, tinha que conversar, né? Então, Exatamente. o que me parece, da minha avaliação, é que a sociedade vai sair desse evento bem melhor do que o entrou. E isso é que eu espero. E a sua percepção? Você acha que a sociedade também muda para melhor após a Covid-19? Eu penso que pelo menos parte da sociedade o irá fazer e já está a fazer. Eu posso partilhar situações, por exemplo, com alguns elementos da minha equipa. Alguns que tinham uma renda que não era barata em Lisboa, com a história do Covid, voltaram para a casa dos pais, na aldeia. E quando voltaram para a casa dos pais, começaram, passado um mês e meio, 2 meses, a pensar, mas vale a pena eu continuar a pagar a renda em Lisboa? Eu não sei quando é que isto vai parar. Por isso, como eu estou a trabalhar à distância e possivelmente vou continuar a trabalhar, e nós vamos manter, por exemplo, a distância até ao final do ano, de certeza, eles já estão a ponderar não alugar mais a casa e negociar connosco, no sentido de irem 2 vezes, se necessário, à empresa, e sai-nos muito mais barato porque a comida e tudo o resto e a qualidade de vida fora da cidade é melhor. O voltar a estar com os amigos da infância, com os pais, é uma experiência enriquecedora, coisa que eles já se tinham esquecido e por isso é uma nova forma de estar. Do lado do imobiliário, o que nós verificamos é que, por exemplo, a imagem do que eu estou a pensar, que é reduzir o espaço de escritório, muitos mais colegas meus estão a pensar, ou seja, não vale a pena ter um escritório tão grande. Efetivamente, alguns espaços eu acredito que vão reduzir significativamente porque existe interesse das equipas em trabalhar à distância e efetivamente já descobrimos que é possível fazê-lo e sem perdas do ponto de vista de produtividade, e em alguns casos até houve ganho. Por isso, aquilo que vai levar do ponto de vista da socialização nos próximos tempos, eu também acho que vamos aprender a redescobrir coisas e sentimentos que não tínhamos essa percepção. Nomeadamente, nós agora vimos muito mais no Instagram partilha de imagens de campo, as pessoas vão de férias e agora nós daqui estamos de férias, as pessoas não tiram já só fotografias de praia, tiram fotografias de campo e de cascatas, ou seja, dá a ideia que estamos a descobrir aquilo que é nosso, quando habitualmente nós fazíamos era visitas para fora para conhecer os outros. E é um processo de redescobrir, ou seja, estamos a olhar para aquilo que é nosso com olhos diferentes. E isso é de facto muito interessante, é uma nova descoberta. Essa também está sendo uma descoberta, ou seja, nós estamos revendo os nossos valores e valorizando coisas simples que a gente no dia a dia não tinha nem tempo de observar, né? E ver a beleza das pequenas coisas, dos pequenos gestos. Eu acho que isso realmente tem mudado bastante aqui no Brasil, a gente tem percebido isso, uma mudança de postura das pessoas, a maneira de ver as coisas, valorizando muito mais a amizade, ou seja, se aqui no Brasil também está ocorrendo um fato das empresas também fazendo ser muito mais solidárias do que era antes, fazendo, contribuindo com a sociedade. O Brasil, como o senhor sabe, tem uma desigualdade social muito grande e as empresas, de um modo geral, as pessoas de maior poder aquisitivo estão contribuindo para minimizar o sofrimento das pessoas de baixa renda, de menor renda, ou até sem renda nesse momento no país. Então, aumentou também muito esse lado de solidariedade da população, das empresas e da população. Aí em Portugal também ocorreu isso. Eu sei que aí uma outra realidade, não tem o nível de pobreza que tem aqui no Brasil, mas aqui no Brasil isso também ocorreu de uma forma muito intensa da ajuda das pessoas, procurando ajudar de todas as formas possíveis, e as empresas também fazendo esse trabalho. Aí em Portugal também aconteceu esse fenômeno. Sim.
E aquilo que notamos é que a área que habitualmente nós classificamos como classe média, efetivamente, quando perdeu o seu rendimento, e mesmo em processos de layoff, reduziu significativamente o seu rendimento, viram-se obrigados a recorrer a instituições para terem ajuda e terem apoio. É um processo que é contínuo, ou seja, nós não acreditamos que esta situação da pandemia se venha a resolver no espaço de 2 anos, ok? E se não se resolve, efetivamente nós vamos assistir a um processo de erosão praticamente natural à qualidade de vida da população de uma forma generalizada, ou seja, todos nós vamos sentir isso de uma forma generalizada, sendo que as franjas da sociedade que já estavam fragilizadas imediatamente se ressentiram e sentem sem apoio. Há efetivamente, infelizmente, uma série de entidades em Portugal que estão atentas, especialmente atentas, para dar esse tipo de apoio. Mas também existem algumas famílias que estão a assistir a esta situação pela primeira vez e têm alguma vergonha de pedir ajuda. E nós assistimos isso também, ou seja, é um processo muito sensível e que tem que ser também gerido com muito cuidado para não fragilizar essas famílias, porque muitas vezes não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de famílias e são situações bastante preocupantes. E a preocupação não é só do ponto de vista alimentar, é também do ponto de vista da segurança, ou seja, quando as pessoas acabam por não conseguir ultrapassar as suas necessidades básicas, acabam por ter maior propensão para a violência e para o crime, e crime, não estamos a falar de crime organizado, estamos a falar daquele crime básico, e o que lança também a ideia de insegurança, que é algo que preocupa as empresas, os governos, mas obviamente preocupa as famílias, porque depois levantam questões de ordem diversa, desde as crianças que habitualmente iam para a escola numa zona curta porque podiam ir a pé e deixam de poder fazê-lo porque não existe a confiança para o fazer. E isso é uma preocupação que nós assistimos não só em Portugal, mas também na Europa, a esse nível. O que é que estamos a assistir também? Há claramente uma preocupação, nomeadamente do Estado, de voltar à normalidade. Okay? E o voltar à normalidade implica exatamente flexibilizar algumas regras, nomeadamente regras de saúde para efeitos de contágio. Efetivamente, em Portugal nós temos um sistema de saúde que, de certa forma, dá tranquilidade à população que, quando precisa, pode recorrer à assistência. Alguns países não têm esta situação. Ou seja, o que torna particularmente gravosa a situação que é alguém que já tem problemas económicos e problemas de saúde e depois não tem ninguém para os tratar. Isso lança problemas muito sérios. Mas se nós olharmos na perspectiva económica e isolarmos das outras variáveis, olharmos numa perspectiva económica e holística, o que é que nós vamos assistir? Efetivamente, nós vamos assistir a uma contração da procura, porque as pessoas têm maior propensão para comprar e vão ter muito mais cautela relativamente à compra. Por outro lado, das empresas, há maior contração da oferta, porque não estimam nem têm previsões que as suas vendas vão aumentar, até porque o mercado está a ser condicionado pelos mecanismos habituais de compra, e por isso, a prazo, o que vai levar é que as empresas, num sentimento protecionista, vão tomar todas as medidas para reduzir os seus custos fixos, leia-se, vão cortar, por exemplo, na publicidade, vão cortar nos recursos humanos. As famílias, quando sentirem que efetivamente há este problema de instabilidade, para além de aquelas que ficam desempregadas, obviamente ficam com menor propensão para consumir, as outras que têm possibilidade de o fazer, normalmente não o fazem, porquê? Porque como aumenta o risco, os bancos normalmente aumentam a taxa de juros, sobe a taxa de juros, e leva a que as famílias com algum dinheiro preferem colocar o dinheiro no banco, sempre rende mais alguma coisa, porque não sabem como é que vai ser o dia da manhã, ou seja, reduz significativamente o poder de compra, ou melhor, a compra que era habitualmente feita, o que leva a que as empresas que habitualmente estavam à espera de vender um determinado montante, vão vender menos e vão fazer mais cortes, e vamos assistir a um escavar da depressão económica que, neste caso, nós podíamos normalmente olhar para fora do nosso país e dizer, oh, conseguimos olhar para as exportações e fazê-lo. Não é o caso, ok? Por isso, o que nós estamos a assistir neste momento na economia é que as economias estão a padecer do mesmo problema ao mesmo tempo. Sim. O que obriga a utilizar mecanismos muito diferentes daqueles que habitualmente nós até ensinamos na área de economia para estimular a economia. Porque é efetivamente um exercício, e é um exercício que nós não podemos olhar para a história recente porque não o temos,
de como é que vamos conseguir dar confiança ao mercado, e o mercado vive efetivamente da confiança, e as famílias também sentirem que efetivamente vai haver confiança, e por isso, se vai haver estagnamento, vamos estagnar a procura, se vamos estagnar o investimento, e isto é possível que aconteça nos próximos 2 anos, vamos efetivamente passar por um período ímpar, e acreditamos que é como um pouco no tsunami, ou seja, neste momento estamos a ver o mar a recolher e a recuar, e achamos que pronto, há uma coisa estranha se passa, mas ainda não vimos a onda que lá vem, e não dá para parar este tsunami com balde. Por isso, efetivamente, vai obrigar a que se calhar as economias trabalhem de forma integrada, tem que ser com um ecossistema e de uma forma muito mais de parceria, e não como no passado, cada um por si, para tentar ser mais eficiente que o seu concorrente. Porque este é um problema generalizado. Com certeza. Aqui no Brasil, eu não sei se aí está acontecendo isso em Portugal, a gente sabe que o segmento nosso, o segmento de varejo, o segmento de retalho, ele tem 4 pilares básicos que são os impulsionadores do comércio. É o emprego, a renda, o crédito e a confiança. Não é? São os 4 pilares que sustentam esse nosso mercado. Aqui no Brasil, o emprego realmente está muito difícil, porque eu não sei como é que é o perfil aí de Portugal. Aqui no segmento de varejo, segmento de comércio, 90% dos empregos são oferecidos por pequenas empresas. Tá? Uhum. E nesse período tem ocorrido o fechamento de muitas empresas. O grande problema dessas empresas é o capital de giro do dia a dia dessas empresas. Muitas estão fechando. E ao fechar, obviamente, vem o desemprego. Então, o desemprego é uma coisa que nós vamos ter por um longo período o problema do desemprego, que aí vai depender, como muito bem o senhor mencionou, vai depender muito do governo nesse sentido, até que hoje nós temos no Brasil um ministro liberal, que é o Paulo Guedes, que é um economista liberal de Chicago, até ele está vendo que, nesse momento, o Estado tem que entrar, né, no sentido de fomentar a economia, gerando investimento para gerar emprego. Então, o emprego está prejudicado. A renda, de um modo geral, todos nós, né, estamos saindo da crise mais pobres do que entramos. Pouca gente vai sair mais rica do que entrou. A confiança também é muito baixa, ninguém sabe, todos nós estamos fazendo prognóstico, mas, na verdade, ninguém sabe o que vai efetivamente acontecer. Né? Então, esses quatro fatores, o crédito também, em função de toda essa desconfiança, os bancos estão com medo de investir, os cartões de crédito estão com medo também, já estão começando, se atrasar um dia, eles já bloqueiam o cartão, enfim. Com esses 4 pilares prejudicados, como é que o senhor vê Portugal? Quais são desses 4, quais foram, ou qual foi o mais abalado com essa crise? Eles funcionam de forma integrada, ou seja, e aqui, da forma como o descreveu, é semelhante ao problema em Portugal e na Europa. Ou seja, há pouco, quando eu dizia rendimento, é renda para vocês no Brasil, mas é o nosso rendimento. Ou Sim. seja, o que é que acontece, por exemplo, quando nós olhamos para o tecido empresarial em Portugal? De acordo com a informação que nós temos da Cordate, existem ao serviço, em média, 3,2 pessoas nas empresas portuguesas. Ou seja, nós temos pequenas empresas, muito pequenas empresas. Quando nós olhamos de uma forma mais detalhada, 0,3% do nosso mercado tem empresas com mais de 500 colaboradores, o que efetivamente são elas que regulam o mercado e controlam praticamente as regras do mercado, e as outras seguem um pouco aquilo que estas grandes permitem que seja feito. Mas se olhássemos de uma forma transversal, estamos a falar de 3,2 pessoas, o que manifestamente, numa situação como esta, não deixa muita margem de manobra para gerir esses 4 pilares. Sim. E só não agrava mais, porquê? Porque alguns desses negócios são negócios familiares, ou seja, eu não vou despedir a minha mulher, eu não vou despedir os meus filhos. Só por isso é que não é, por vezes, com dimensão, mas quando fecha na totalidade, o que é gravoso. E aumenta uma carga no Estado, porquê? Porque efetivamente estas famílias ficam
sujeitas ao apoio daquilo que nós temos, que é a segurança social, para essas famílias. Aquilo que estamos a assistir, e ainda esta semana houve uma decisão nesse sentido, é um apoio concertado da União Europeia para, exatamente através de projetos estruturais, injetar rendimento nas famílias, porque estes projetos vão obrigar a criar um efeito multiplicador, porque quando há investimento do Estado, há efetivamente um conjunto de empresas que vão responder para garantir esse compromisso. E é na prática, um instrumento económico por via do Estado para tentar exatamente parar este impacto negativo do ponto de vista económico. Mas vamos assistir, seguramente, do ponto de vista da saúde, a uma fase também preocupante, por exemplo, no caso da Europa. Porquê? Porque nos estamos a aproximar do inverno. E o inverno vai ser um exercício para perceber se efetivamente a Europa está preparada com o seu sistema de saúde para responder a uma vaga, porque esta ainda não terminou e nós não sabemos se ela termina e depois surge uma nova vaga ou se ela ganha uma dimensão diferente. Porque parte dos sintomas que nós identificamos no Covid-19, parte deles são semelhantes, por exemplo, àquilo que nós identificamos, por exemplo, num surto gripal. Ou seja, e efetivamente nós vamos ter uma subcarga do serviço, vai criar novamente, enquanto as pessoas estão numa fase de quarentena, uma estagnação da economia, exatamente para garantir que não há um efeito de propagação da doença, e por isso nós vamos assistir, do ponto de vista tanto da saúde como do ponto de vista da economia, aqui a situações de congelamento. O que possivelmente vai levar a que o rendimento dessas famílias, a renda dessas famílias, também vai ter flutuações em função das horas que estão a trabalhar ou dos dias que estão a trabalhar ou não, quando têm a sorte de ter um emprego por conta de outrem. Porque se trabalharem por conta própria, o risco é completamente diferente. E aquilo que assistimos, de certeza no Brasil como em Portugal, é que existe uma parte importante das famílias que trabalha o seu autossustento e por isso vai ter uma preocupação acrescida quando olha para os próximos dias e pergunta onde é que está o mercado que habitualmente comprava na rua, porque o mercado na rua não é como era. E vamos assistir também que, mesmo quando eu tenho um negócio montado numa zona em que o metro quadrado é caríssimo e eu tenho que manter áreas de afastamento e a rentabilidade por metro quadrado reduz significativamente, e depois, inclusive, é como a concorrência aumenta, vejo uma grande pressão sobre os preços e tenho que fazer aqui ainda preços mais baixos para ver se atraio as pessoas a saírem de casa para sentirem vontade de consumir, porque elas efetivamente têm grandes reservas face aos riscos que estão a apreciar, e por isso vai ser um exercício para as famílias e para o Estado, os próximos tempos, de saber ler aquilo que é a nova realidade e atuar em conformidade. É uma nova. Aqui no Brasil, eu tenho algumas empresas que eu faço consultoria e a gente, logo no início, no meio da crise, a gente começou a fazer, aqui no Brasil, se chama orçamento base zero. Ou seja, esquece tudo que era antes, parte de uma nova realidade, de uma nova receita, de uma nova margem de contribuição, porque aquele volume de venda que existia antes não vai existir mais, a margem que existia antes não existe mais, e vamos adequar a essa nova realidade, fazendo um orçamento como se a empresa fosse um negócio novo. A gente tem feito isso, tem conseguindo adequar, mas é uma situação complicada. Professor, eu vou só compartilhar uma tela que eu elaborei, só para passar alguns números aqui, para a gente mais ou menos fazer uma comparação como é que está aí em Portugal. Só um minutinho, vou fazer aqui compartilhar uma tela. Então, essa tela aqui, professor, estou mostrando no primeiro quadro, o varejo total, a gente chama aqui de varejo ampliado. Ele teve uma queda média no período
de 22/3 até hoje, 22 de março até o dia 18/7, é uma queda de 26%. Começou com uma queda de 52% e hoje já caiu. Isso nós estamos comparando uma semana anterior à crise com a semana posterior. Então, a última semana, de 12 a 17, a queda já foi de 15%, ou seja, significa que deixou de cair. Nos bens duráveis, a queda média foi de 32,6%, começou da semana de 22 a 28 com 81% de queda, ou seja, caiu basicamente, não se vendeu nada, e na semana de 12 a 18 já caiu para 7%. Com relação aos bens não duráveis, que basicamente aqui entra supermercado, a média está em 1,2 abaixo, né? E nós tivemos, na maior queda, e que não foi queda, nós tivemos um crescimento na primeira semana de 15% e na última semana um crescimento de 3,7%, ou seja, nas semanas anteriores a 12 do 7 teve uma queda, mas já voltou a subir novamente, o segmento de bens não duráveis. O serviço, a área de serviço, que é a mais prejudicada, nessa área de serviço nós tivemos uma queda média de 61% no período, a maior queda foi de 22 a 28, com 80%, e na semana de 12 a 18 de julho, agora, uma queda de 58%. Ou seja, esse é um mercado de serviço, é um mercado que está demorando a reagir. Já reagiu, mas está demorando. Farmácia e drogaria, no primeiro período, teve uma queda um aumento de 3%. Depois, aqui onde está a queda, é um aumento de 36%. E hoje, a última semana, está com aumento de 1%. Ou seja, está praticamente estabilizado o setor de farmácia e drogaria. Aqui no Brasil é muito forte, como tem nos Estados Unidos, as drugstore. É um segmento que cresce bastante, então está basicamente igual ao período anterior. Supermercados está com aumento de uma alta de 16% na média. Começou no primeiro período da crise com um acréscimo de 57,8%, quando as pessoas recorreram para comprar principalmente produto básico, produto de limpeza. Então, teve um aumento. E, na última semana, um aumento de 21%. Ou seja, esse é um tipo de segmento que não sofreu basicamente nenhuma queda, pelo contrário, teve um aumento, só que mudou o mix de produto que era vendido nos supermercados. Ou seja, está vendendo muito mais os produtos básicos e diminuiu a procura por produto de maior valor agregado. Posto de gasolina teve uma queda de 34%. A maior queda foi no início, com praticamente 50%, e na última semana essa queda está caindo menos, caiu 29%, mas é um setor também que está sofrendo muito, até porque com as pessoas não saindo de casa, obviamente o consumo de combustível caiu bastante. Outros bens não duráveis, teve uma queda de 20%, no período, com um pico de 47%, na última semana 12%. E o que caiu mais, o que mais sofreu com essa crise, foi o segmento de bens duráveis vestuário. Vestuário teve, no início, uma queda de 60%, né? Ou seja, a média é de 60%. A maior queda foi de 91% lá no início da primeira semana, ou seja, basicamente deixou de vender, parou de vender, e na última semana caiu 35%. Então, a média de 56%, né? E na última semana 36%, ou seja, está voltando o consumo. Isso aqui é volume de venda em valores monetários, né? Móveis eletros e lojas de departamento teve uma queda de 19% no período. No primeiro momento, caiu 84%,
e na última semana teve um aumento de 1%. Material de construção teve uma queda muito grande no início, uma queda de 59,7%, ou seja, 60% de queda, e está se recuperando e no período já está com uma média de 4,1% superior à última semana antes do evento. Os outros bens não duráveis teve uma queda de 35% no período, com 67% no início e com 10,1% na última semana. O que a gente percebe nesses gráficos, em todos os segmentos, é que está caindo, mas está caindo a uma velocidade menor, ou seja, a queda parou de cair na velocidade que vinha caindo. Uhum. Aí nós temos o setor de serviço, que é o turismo. O turismo aqui teve uma queda de 80% no período, 78,9%. No início, chegou a 92% e na última semana, 74%. Ou seja, o turismo ainda não começou a se recuperar, continua ainda numa situação bem crítica. Um outro setor crítico também aqui no Brasil é o setor de bares e restaurantes, que teve uma queda de 61% ao longo do período, com um pico de 80% lá no início, entre 22 e 28 de março, e na última semana, 56%. Então, ainda está muito... Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, os restaurantes abriram na última semana e está com um movimento muito pequeno ainda. Então, são os dois setores mais afetados, o turismo e o bares e restaurantes. Serviços de automóveis e autopeça também caiu, mas caiu 18% na média. E os demais setores de serviços caíram 44%. Ou seja, perfil de serviço caiu muito em relação ao perfil de bens. Até se justifica porque o serviço, você pode deixar de ir ao cabeleireiro, pode deixar de ir qualquer tipo de serviço, você pode deixar de fazer, né? Mas deixar o produto básico, o que alimenta, cresceu a alimentação fora de casa, por isso é que cresceu o supermercado, né? E diminuiu o restaurante. Então, na verdade, os setores de serviços, nesse momento, foram os setores mais afetados. Portugal também teve alguma coisa parecida? Como é que está o comportamento por aí? Está mais ou menos no mesmo perfil? Por acaso não tenho os dados, mas aquilo que teve a Mas oportunidade pela de sua partilhar, percepção. sim, exatamente, é com base mesmo na percepção. O comportamento é muito semelhante, ou seja, aquilo que nós assistimos numa primeira fase do confinamento foi um assambarcamento, por exemplo, dos bens essenciais, e muitas famílias foram, por exemplo, aos supermercados, aos supermercados, ao comércio, e assambarcavam tudo, ok? Houve, inclusive, um dado curioso, que havia o papel higiênico estava esgotado em todo lado. Depois, à medida que se percebeu que efetivamente os bens essenciais não iam ficar esgotados nos supermercados, e os supermercados, apesar de terem um horário de funcionamento diferente daquele que era habitual, permitia perfeitamente satisfazer as necessidades das famílias, houve uma estabilização do consumo. E a compra média, que durante a fase de confinamento subiu, o valor da compra média dos bens essenciais, está a voltar à normalidade, porque as pessoas voltaram a confiar que não vão esgotar esses bens. Relativamente ao canal que nós aqui chamamos Horeca, que são os hotéis, os restaurantes e os cafés, que é também uma parte que vocês têm. E, efetivamente, encerraram, e porque encerraram, os dados foram muito semelhantes àqueles que vocês estão a partilhar, ou seja, não houve negócio. Depois, o nosso produto interno bruto depende muito do setor do turismo, tem um peso significativo, apreciável, e como não houve viagens, e praticamente as viagens, nós tivemos praticamente uma queda de 80% a 90% nas viagens de avião, nomeadamente por entrada de turistas, o que significa que a aposta do turismo em Portugal centrou-se nos cá estão. E por isso o apelo foi chamar as famílias para irem para os hotéis.
há um fator curioso, por exemplo, as famílias procuram casas no interior e há uma palavra-chave que é piscina privada, ou seja, as famílias procuraram piscinas privadas e evitam até zonas em que estejam mais pessoas em conjunto. As praias aqui também adotaram um processo de regras, têm cores, o que significa que se eu tiver verde, quer dizer que há área de afastamento na praia, se tiver amarelo, quer dizer que estou a atingir o limite de ocupantes naquela praia, vermelho, não posso entrar na praia porque está a luz vermelha e é gerida a nível nacional, por exemplo, a ocupação das praias dessa forma. O que levou, por exemplo, a opções fluviais, os rios passaram a ter procura, isto na área do turismo, e o turismo rural passou a ter uma procura, porque até aqui vivia essencialmente de turistas que vinham para conhecer o interior, agora são os nacionais que conhecem o interior por esta via. Vocês têm 220 milhões de habitantes, nós temos 10 milhões, a realidade é bastante diferente em termos de proporção. Sim. Em termos de bens duráveis, por exemplo, a venda dos bens, nomeadamente dos automóveis, que é um bom indicador, praticamente parou. Os únicos carros que se venderam e as últimas matrículas que se publicaram foram de carros elétricos, ok? O que quer dizer que as pessoas já tinham feito essa opção anteriormente e fizeram a compra de carros elétricos. O problema que falou relativamente aos combustíveis fósseis, nomeadamente ao custo do crudo, foi conhecido, ou seja, chegou uma altura em que as petrolíferas pagavam para ficar com os barris porque não havia consumo de barris, ou seja, que é um fator completamente atípico. Saíres mais caro manter os barris e estar a pagar a ocupação dos barris do que fazer exatamente, e passou a ter preços negativos. O crudo, pela primeira vez na história que nós nos lembramos, tinha um preço negativo, ou seja, quer dizer que eles pagavam para ficarem com o crudo durante o período da pandemia. Por isso, aquilo que estamos a assistir é que há uma tendência para a normalidade, uma normalidade lenta, ou seja, não é uma normalidade, agora voltamos ao normal, e nos próximos tempos estes indicadores vão sendo ajustados, vamos ter aqui um fine-tuning relativamente a estes indicadores. Isto porque, por exemplo, mesmo na área do turismo, a ocupação não é feita da mesma maneira, nós criámos um selo, ou seja, foi criado um selo em Portugal de safe, ou seja, que é seguro. Isto para quê? Para transmitir exatamente esse fator de confiança ao mercado de que pode vir para aqui e que não corre risco, ou o risco é mínimo, é minimizado. As práticas, por exemplo, na restauração foram também feitas com uma grande preocupação na higienização, ou seja, desde os fatos das pessoas que chegam ao restaurante são colocados em ambientes higienizados, o afastamento, o atendimento ao público é feito com separadores, ou seja, a forma como o negócio está a ser feito, nomeadamente no varejo, na distribuição, foi adaptada à nova realidade. Mesmo os serviços públicos foram realizados à distância, muitos deles passaram a ser realizados por via eletrónica, por via digital, e por isso mesmo passaram a ter um tempo de execução diferente daquilo que era habitual. Digamos que, em termos do impacto que isso tem na economia e com base naquilo que é a percepção empírica, porque eu não tenho os dados como o professor o fez, estão muito em linha com aquilo que está a espelhar, ou seja, à medida que nos afastamos do início da pandemia, embora nos mantemos com uma situação de pandemia, até porque a economia não vai voltar à normalidade enquanto não sentir que há confiança. Confiança essa ou por via de uma vacina ou alguma coisa que transmita às famílias e ao mercado confiança. Por isso, enquanto não houver esta confiança, a economia vai se ressentir, ou seja, aquilo que se espera é que mesmo que venha, por exemplo, a existir uma vacina, quem vai ter acesso às vacinas vão ser as pessoas com capacidade económica, o que quer dizer que até termos acesso à vacina para que o mercado se estabilize, estamos a falar se calhar de 2 anos e meio, 3 anos. E isto de uma forma global, não é de uma forma apenas nacional. O que se traduz, do ponto de vista económico, numa fragilidade no setor da confiança, que é importante para vitaminar tudo aquilo que gravita em torno da economia. Se eu não confio, eu não faço a mesma vida, nem faço as mesmas opções que faria quando tenho essa confiança. E isso vai ser um desafio para os novos gestores, porque vamos ter pessoas a pensar de forma diferente para gerir um negócio dito tradicional,
mas temos oportunidades. Por exemplo, aqui em Portugal, nós estamos a desenvolver plataformas digitais para escoar diretamente produtos agrícolas para as famílias, sem passar pelo canal. O que é um conceito diferente, mas que permite, por exemplo, que o agricultor possa esclarecer o consumidor final relativamente à qualidade dos bens que está-lhes a oferecer e como é que lhes pode fazer chegar. E neste momento existem marketplaces que fazem exatamente a facilidade de colocar os produtos dos agricultores lá, e as famílias vão ao marketplace e negociam praticamente com o agricultor. O agricultor ganha mais margem, porque normalmente o varejo fica com uma margem muito importante deste processo, na cadeia de valor, e as famílias, na prática, estão a contribuir para salvar algumas famílias que tradicionalmente são mais frágeis, porque estão dependentes apenas do seu fruto, e houve alguma instabilidade também do clima, alguns agricultores atravessam fases complicadas da sua atividade profissional, porque além de não conseguirem produzir, tiveram intempéries que afetou a sua produção e agora não conseguem escoar, os poucos que têm produto ficam com o produto a se estragar, porque não conseguem ter ninguém que os vá buscar e que os vai entregar. Por isso, efetivamente estão a surgir novas oportunidades de negócio, novas formas de fazer o mesmo negócio, e isso é um novo desafio. Realmente, o quadro não difere praticamente nada, difere do tipo de economia, do tipo de tamanho do país, toda uma... nós estamos aqui, professor, chegando aqui ao nosso papo final aqui, passa uma hora rapidinho aqui, a gente ficaria conversando aqui muito mais tempo do que isso, mas todos nós temos agenda, e a nossa audiência também tem, as pessoas que estão nos ouvindo também têm. Aqui no Brasil houve que é mais do aspecto político, uma coisa que atrapalhou bastante aqui no Brasil, é que, eu não sei como é que foi em Portugal, aqui nós temos os 3 níveis de poder, o governo central, que é o presidente da República, os governos estaduais e os governos municipais. Nós temos 5.700 municípios e 27 estados. O que aconteceu é que todo mundo, e o nosso tribunal, nosso Suprema Corte, disse que todo mundo poderia legislar em conjunto. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte, é que cada um resolveu criar sua própria lei em cada município. Se eu tenho ideia, tinha shopping center, que a parede do shopping fazia divisa com 2 municípios. O município estabeleceu um protocolo de um lado do shopping e um protocolo, e do outro lado o outro protocolo. E o pior, protocolos conflitantes. Entendeu? Então, esse talvez seja o maior desafio que nós, empresários, o segmento empresarial, teve que enfrentar, foi essa falta de definição de uma estratégia global de como agir, tá? Cada um definindo seus protocolos. E aí, de vez em quando, o prefeito não entendia, não se entendia com o Estado, e aí vinha o judiciário, entrava no meio e definia, ou seja, um quarto, os 3 poderes decidindo de um jeito, os 3 níveis de poder do executivo, e ainda vinha o judiciário, daqui a pouco vinha o legislativo também e criava novas leis, contrariando tudo que tinha. Realmente nós sofremos, estamos sofrendo ainda, e esse talvez seja o maior desafio, foi a falta de entrosamento entre as nossas autoridades. Portugal, obviamente, que é menor, não deve ter... Mas como é que foi aí? Conseguiram se entender bem os níveis de poder? Aqui em Portugal as coisas são mais centralizadas e existe uma coordenação praticamente obrigatória com o espaço europeu. Por isso as políticas estão, de certa maneira, alinhadas com aquilo que são as diretrizes europeias e desse ponto de vista há efetivamente coordenação. E como é um país mais pequeno, efetivamente permite fazer uma gestão de proximidade diferente daquela que seguramente vocês no Brasil terão que fazer, porque praticamente um Estado no Brasil é o nosso país inteiro. É o maior, é você pega a Amazônia, por alguns até são maiores, exatamente. Só o Rio de Janeiro tem tanta gente como tem Portugal. Por isso, não é fácil. Só a cidade do Rio de Janeiro tem 6.700.000 pessoas, só a cidade do Rio. Exatamente, por isso. Não, do ponto de vista da gestão é complicado e normalmente quando nós estamos no mar e assistimos alguém a afogar,
temos tendência de fazer tudo e às vezes fazemos é aproximamos dessa pessoa e morremos os dois afogados. Por isso, aqui manter a cabeça fria em momentos de crise não é fácil e acho que é um desafio para esta geração de gestores políticos, porque efetivamente têm que manter a cabeça fria para procurarem ter, de uma forma racional e muito menos emocional, decisões que não tenham um efeito tão negativo na população e na economia em geral. E não é fácil, é muito mais fácil falar do que fazer, e muitas vezes, como não Com existe certeza. experiência no passado, não há como dizer, olha, esta é a forma certa. É fazer por tentativa ou erro. É desafio. É difícil. Agora, há quem fique de facto parado, e nós em Portugal temos um ditado que um relógio parado está 2 vezes certo por dia, por isso. É. E nem sempre resulta estar parado. Não é? Professor, muito obrigado aí pela sua participação. Eu espero que esse seja o primeiro de uma série de encontros. A gente pode pensar em parcerias na área de educação. A gente tem aqui a nossa Universidade do Varejo, que é uma parceria com a Universidade Cândido Mendes, onde a gente tem diversos cursos na área de gestão de negócio, que é o meu foco, o meu doutorado em gestão, o meu mestrado em gestão de negócio, o meu doutorado também é em gestão, com foco em gestão de negócio e de negócios de supermercados. Minha tese, eu construí um modelo de avaliação de desempenho organizacional para o segmento de supermercados. Então, a gente tem oportunidade aí, vamos ver se a gente estreita esse nosso relacionamento para a gente trazer coisas novas para cá, da Europa, de Portugal, aqui para o Brasil, e também a gente trocar, aqui nós somos um país de 210 milhões de pessoas, né? Um PIB de 7 trilhões, um segmento extremamente, uma área muito grande, é um país muito diversificado, nós temos, na verdade, são 27 países dentro de um único país, né? Nós temos o norte uma realidade, o sul com outra realidade, o sudeste com outra. Então, a gente vive aqui, graças a Deus, a gente vive muito bem desse tocante, nós nos entendemos muito bem, mas é muito complexo. E se a gente puder trocar informação, eu tenho certeza que o intercâmbio de informação é fundamental, no conhecimento, a gente compartilhar conhecimento. Eu sempre digo, nós somos profissionais que compartilham o bem mais importante da humanidade, que é o conhecimento. Né? Deveria ser o bem mais caro da humanidade, é que a gente procura compartilhar, e eu agradeço aqui por compartilhar o seu vasto conhecimento aqui com a gente, e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, e dando assim, se eu desse um conselho, o que eu diria para o pequeno e médio empresário do Brasil nesse momento que estão nos assistindo, nesse momento de aflição, sem saber muito quais os próximos passos, né? Em função, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente, por mais informação que tenha, não consegue prever qual será esse futuro, o futuro ainda está um pouco incerto. Qual seria a sua recomendação para essas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente os empresários aqui do Brasil? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Antes de mais, quero lhe agradecer, é um gosto de estar aqui e é um prazer poder participar e partilhar esta experiência. Para já, também gostaria de o convidar, quando um dia tivesse a oportunidade, para nos conhecermos fisicamente, ou seja, só nos estamos a conhecer digitalmente, em recebê-lo no nosso campus universitário e, de facto, depois teres essa oportunidade para partilhar. Relativamente ao convite não, ao conselho. Relativamente ao conselho, estou-me a lembrar de uma expressão que o meu pai dizia, que o segredo, na prática, a alma do negócio, o segredo é a alma do negócio. E cada vez acredito mais que, eu acho é que a alma é que é o segredo do negócio. E se calhar para os empresários, aquilo que eu sugeria é exatamente perceber o que é que os clientes querem e não se esquecer que o seu negócio é de facto, ele é a alma do negócio. E todos podem copiar o seu negócio, mas não vão copiá-lo a ele seguramente, e é essa a razão que muitas vezes leva os clientes àquele ponto de venda. É aquela pessoa que está lá à frente, é aquela pessoa que tem aquele brilho nos olhos, é aquela energia contagiante, e por isso aquilo que eu digo é não percam a alma, porque é isso que atrai os clientes. Mesmo quando as coisas não estão boas, não deixem de acreditar neles próprios, porque é essa alma que traz o negócio. Não é a tecnologia, é essa alma. Parabéns pela sua
pelo seu encerramento. Realmente encerramos com chave de ouro. Não adianta você, se não tiver brilho nos olhos, sorriso nos lábios, né, e não tiver alma, não adianta que tecnologia... Hoje escrevi um artigo que eu falo sobre esse momento aqui no Brasil. Praticamente toda semana eu tenho publicado artigo aí, né, em diversos setores, e eu estou dizendo o seguinte, que hoje a gente precisa de 3 pilares para qualquer tipo de negócio. A gente precisa de pessoas, de processo, precisa de tecnologia. E aí eu pergunto, o que adianta você ter... Você vai ter processo com pessoas não qualificadas e desmotivadas? Não vai ter. Você vai ter oportunidade de escolher a melhor tecnologia se não tiver pessoas preparadas? Então, quem faz a diferença no mundo dos negócios, no mundo de um modo geral, são as pessoas, tá? Por mais que a tecnologia seja uma ferramenta fundamental, mas se você não tiver pessoas engajadas, pessoas comprometidas, pessoas preparadas, realmente não tem. Então, parabéns aí por mencionar as pessoas, que é o nosso foco aqui no Brasil, e a gente acreditar que quem faz a diferença são as pessoas, e isso é fundamental. Agradecer muito a sua participação, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, muita gente nos assistindo. Eu vou agora, vou te mandar, eu gravei esse vídeo, vou mandar. Eu acho que eu perdi o iniciozinho, que eu esqueci de gravar, mas eu vou te mandar esse vídeo para o senhor compartilhar com quem o senhor desejar. E estamos aqui no Rio de Janeiro, que o senhor precisar aqui no Rio de Janeiro, estamos à inteira disposição. Esse ano está previsto, eu e a minha mulher vamos fazer uma viagem a Portugal, espero que a gente consiga fazer esse ano ainda, e vou procurá-lo para a gente saborear um bom vinho aí em Portugal. Tá bom? Muito Sem obrigado. dúvida, faz muito bem, muito obrigado pelo convite e até breve. Até breve. Fica com Deus. Igualmente.